No programa de hoje nós vamos falar sobre a parelha Sistema de Justiça Poder Judiciário. Para tratar desse assunto, eu recebo, junto com a consultora da TV Justiça, Gisele Reis, o ministro Carlos Aires Brito. Ministro, muito obrigado pela sua presença, pela possibilidade de termos aqui as suas reflexões, de compartilhar com os seus pensamentos. É uma alegria recebê-lo aqui no programa. Também, André, Gisele, uma alegria estar aqui, uma honra e uma boa expectativa de rendimento da nossa entrevista. E vamos falar sobre o Poder Judiciário, não é? Como é que, afinal, o Poder Judiciário está sendo visto pela própria sociedade, o que que ele tem, como é que ele tem correspondido, não é? Nesse sentido. Tema atual, não é, André? É um tema muito atual, extremamente atual. Saber como é que é essa visão social, né, que a sociedade tem do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário como um todo, que tantas vezes é acionado, né, com tantas demandas, muitas das vezes sensíveis, com colisão de direitos fundamentais. É verdade. Como André, eu sou constitucionalista e vejo essa Constituição como um documento normativo, um documento jurídico intrinsecamente meritório, civilizado, humanista e, acima de tudo, é uma Constituição democrática. Vale dizer que fez da democracia o princípio dos princípios jurídicos, né? O princípio continente, de que tudo mais é conteúdo, inclusive institucionalmente a República e a Federação. São conteúdos institucionais do princípio da democracia. Democracia que é versada pela Constituição desde o preâmbulo, mas não um Estado democrático qualquer, é destinado a realizar os direitos, nessa ordem no preâmbulo, sociais e individuais, na perspectiva da concreção de 6 valores, valores filosoficamente, princípios juridicamente, a liberdade, a igualdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento e a justiça. Em suma, é uma Constituição que nos torna, pela sua qualidade intrínseca, sua atualidade axiológica, deontológica, é uma Constituição que nos torna um povo juridicamente primeiro-mundista, civilizado, a ponto de nos autorizar a dizer a meta é a fonte, né? A saída de todas as crises não é sair da Constituição, é a saída pela Constituição. Então eu vejo, à luz da Constituição, conceitualmente, o Poder Judiciário como aquela estrutura de poder estatal, de aparato de poder estatal, que logicamente e também cronologicamente fala por último. É o poder extremo. Então, a última palavra vem sempre do Judiciário. Do Judiciário. E isso não é porque eu esteja dizendo subjetivamente, é porque objetivamente está na Constituição. É a vontade normativa objetiva dela, a Constituição. Artigo 2º, numa redação que veicula 2 ordens, tão lógicas quanto cronológicas, de normatização das coisas. Artigo 2º, são poderes da União, primeira ordem, independentes e harmônicos. Primeiro a independência, depois a harmonia. Independentes e harmônicos entre si, o legislativo, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tudo começa abaixo da Constituição, com a lei em sentido formal e material, oriunda do poder legislativo. O executivo, que gravita em torno da lei, sobretudo editando decretos e regulamentos para a fiel execução dela, lei, e o Judiciário. Então, tudo desemboca no Judiciário, tudo afunila para o Poder Judiciário. Hoje a gente pode dizer que, assim como não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, não se pode impedir o Judiciário de falar por último. E nem a cidadania escrutinar, avaliar, controlar tanto a imprensa que fala primeiro, quanto o Judiciário que fala por último, na linha do que disse oracularmente Thomas Jefferson, governador de 1801 a 1809 dos Estados Unidos.
da América. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E a cidadania hoje é essa instância de vigília, né, de acompanhamento de perto das instâncias do poder estatal. Ativada, turbinada, tonificada a cidadania como nunca esteve na história do Brasil. E é bom lembrar que a cidadania, explicitamente e textualmente, cidadania, é o segundo fundamento da República Federativa do Brasil. Artigo de número 1, artigo 1º, inciso 2, cidadania. Qualidade do cidadão, assim como soberania, qualidade do soberano, do povo, que decide eleitoralmente quem vai se investir nos cargos essencialmente políticos do país. Mas qualidade do cidadão envolvido com a sua cidade, com a cidade-estado, com a polis dos gregos, no sentido clássico. Cidadão é o que vive o dia a dia da sua comunidade política. Então é isso, cidadania atenta, vigilante, na linha do que disse Thomas Jefferson, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Uma imprensa plenamente livre a falar de tudo e de todos por modo inaugural e, finalmente, como embocadura da vontade jurídica do Estado, o Poder Judiciário. Agora, André e Gisele, não é um Poder Judiciário qualquer. Primeiro, é um Poder Judiciário independente, início do artigo 2º. Segundo, que atua, o Poder Judiciário, sob um devido processo legal substantivo, debaixo de coisas como juiz natural, por exemplo, obrigado a atuar como característica central, publicamente, à luz do sol, toda visibilidade. O artigo 93, no inciso 9, diz que todas as decisões do Poder Judiciário serão públicas e fundamentadas. Tecnicamente, sim, ou seja, objetivamente, à luz do direito, a partir da Constituição. E um judiciário que tem, além da cidadania a acompanhá-lo, todo um sistema de justiça, de que ele faz parte, mas não com exclusividade. Ele faz parte, o judiciário faz parte do sistema de justiça por cima, encimando, na fronde, no ápice do sistema de justiça. Isso é diferente de poder judiciário. Isso. Não, é maior do que o poder judiciário. É maior. Porque desse sistema de justiça fazem parte o Ministério Público, a partir do artigo 127, a Constituição diz isso, das funções essenciais à justiça. Mas justiça como sinônimo de jurisdição, de prestação jurisdicional. O Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia Privada. E vamos convir, em matéria de investigação criminal, policial propriamente dita, também os delegados de polícia, que compõem a polícia judiciária, né, executando mandados de apreensão, de prisão, etc. Esse sistema de justiça controla também o Poder Judiciário, no sentido de, primeiro, não é controle, o sistema de justiça impulsiona o judiciário, sabido que o judiciário não tem como característica central o autoimpulso, ele não atua ex officio. À luz da Constituição, só há uma exceção, é quando o Supremo edita súmula vinculante. Pode fazer de ofício ou provocadamente. Então, esse sistema de justiça provoca o judiciário, né? Impulsiona o judiciário, postula perante o judiciário, recorre das decisões do Poder Judiciário. Olha, então não é um judiciário qualquer. Tanto que o judiciário hoje se esmera na fundamentação das suas decisões, dá explicações, requinta, sofistica, no sentido bom de conferir solidez, consistência, clareza, síntese, didatismo às suas decisões, para se legitimar perante o grande público, se legitimar tecnicamente. Não basta impor respeito, é preciso se impor ao respeito. É um outro plano da legitimidade. E isso tem sido confundido, é uma lástima isso, é muito ruim, com o cortejamento da opinião pública. Não,
o Judiciário, a partir do Supremo, dá satisfações à opinião pública, mas não corteja a opinião pública, não joga para a plateia. É completamente diferente, não é, André? Não é, Mas José? mesmo assim deve zelar por sua imagem social? Ele vela por sua imagem social na medida em que o Judiciário prima, não é? Prima pela honestidade, não é, dos seus membros, não é? Pela objetividade das suas decisões, pela firmeza firmeza do ponto de vista técnico e do ponto de vista da coragem para assumir sua independência. Porque a independência entre os poderes é política, mas no âmbito do judiciário há uma autonomia técnica, né? Cada julgador é autônomo para interpretar o direito a seu modo, não é? Isso é interna corporis, essa autonomia técnica. Mas externa corporis, o judiciário, perante os outros dois poderes, portanto, desfruta de uma independência que é de caráter político. Acontece que num país que foi, né, colonizado tantos anos por Portugal, com sistema de capitanias hereditárias, sem controle do poder praticamente, num país que perpetrou até a escravidão de irmãos nossos arrancados das suas regiões geográficas lá no continente africano, e o último país das três Américas a abolir a escravatura, a escravidão. O único das Américas também que experimentou a monarquia, governo de um só, e que, diferentemente dos Estados Unidos, né, não consagrou na proclamação da sua independência nem a República, nem a Federação. Era um Estado unitário, concentracionário de poder, geograficamente considerado o Estado brasileiro. Então, é por isso que o nosso executivo, poder executivo, ainda hoje é chamado de imperial, né, André? Imperial. Então, num país assim, de subserviência ao poder central, seja, no caso, a União, seja o presidente da República, no âmbito dos poderes da União, num país assim, atavicamente subserviente, da copa e da cozinha do poder executivo e da União no plano federal, é preciso coragem para assumir sua independência. E o judiciário brasileiro tem tido essa coragem para assumir a própria independência. Isso é muito importante, ministro. Acho que a gente falar um pouquinho mais, talvez, disso, né, dessa independência que, no fundo, num país como o Brasil, né, que ainda é uma economia periférica com muitos males, inclusive, que são pré-capitalistas, né? Pré-capitalistas. Situações que são de uma aberração total, inclusive, do ponto de vista do próprio capitalismo, né? Certo. Eu acho que vale a pena insistir, a gente talvez refletir um pouco mais sobre isso, e eu queria também pensar um pouco daquilo que o senhor coloca no início da sua fala, sobre o judiciário como uma palavra final, definitiva, derradeira, certo, em termos de disputas, né, das mais variadas. E deixar essa primeira provocação, né, para o nosso segundo bloco. Perfeito. Né? Nós chegamos ao final aqui do primeiro bloco e vamos fazer um breve intervalo e voltamos logo em seguida. Não saiam daí. Estamos de volta com o programa Reflexões, hoje falando sobre o sistema de justiça e o poder judiciário com o ministro Carlos Aires Brito. Estávamos falando então sobre essa posição que o judiciário tem nos sistemas civilizados e no nosso, no Brasil, especificamente falando da Constituição de 88, que compete ao poder judiciário a palavra final naquelas disputas que eventualmente não sejam solucionadas de maneira pela autossolução das Sim. partes envolvidas, né? Em processos abstratos. Em processos abstratos, inclusive. E os de feição subjetiva das partes entre si. E aí, falando dos processos abstratos, eu queria ouvi-lo um pouco sobre exatamente esse órgão especial dos processos abstratos, sobre o Supremo. Afinal, se a palavra última é do Judiciário, a última palavra dentro do Judiciário é do Supremo Tribunal Federal. Ótimo, André. O sistema de justiça, né, composto assim por muitas instâncias,
tem a encimá-lo o Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário tem a encimá-lo, né, como órgão de cúpula dele, o Supremo Tribunal Federal. A Constituição não é suprema, a lei suprema, por ser guardada, em última análise, pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal é que é supremo por guardar, em última instância, a lei suprema. Então, o prestígio do Supremo é derivado da lei suprema, primeira lei suprema. Ele está a serviço da lei suprema e se legitima e se dá o respeito na medida em que fiel à lei suprema. E no âmbito mesmo do Supremo Tribunal, não há Supremo Ministro. Não existe o cargo de Supremo Ministro, né? É preciso humildade de cada membro do Supremo para entender que Supremo é o Tribunal, na sua integralidade, na sua inteireza. Né? E aí as coisas tendem a funcionar um pouco melhor. Mas a sua pergunta me obriga a lembrar o artigo 102, né, da Constituição, cabeça, que faz do Supremo o guardião precípuo da Constituição. O principal, né, a primazia é do Supremo na guarda da Constituição, no sentido de poder de internamente instância extrema, que fala por último. Historicamente, o Supremo é credor da sociedade brasileira, nesse plano do reconhecimento, da assunção de suas funções com fidedignidade à Constituição. E se me permite, ministro, é interessante porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem que interpretar a Constituição Federal de uma maneira viva, né? Porque esse texto constitucional, que é de 1988, ele vem, ao longo dos anos, com a atividade do Supremo Tribunal Federal, se adequando às relações sociais. As relações sociais evoluem, elas acabam se modernizando e, a partir da interpretação do Supremo Tribunal Federal acerca da Constituição Federal, essas pessoas acabam sendo resguardadas, situações jurídicas acabam sendo resguardadas. Mas, de toda forma, é uma interpretação que se dá desse texto constitucional, que é um texto vivo. É um texto vivo. A vida é processual, não é? É dinâmica, por definição. Disse Heráclito, que foi um pré-socrático, né? Nasceu no ano de 540 a.C., morreu no ano de 480. Ele disse, tudo muda, menos a mudança. Né? Palavras dele. Só o impermanente é que é permanente. Coisa bonita. E mais ainda, ele disse, a vida repousa no movimento. Olha que atualidade, né? Que visão das coisas. E ele, percebendo que a vida é estruturada em cima de dicotomias, né? Ele disse que deixou a entender que essa estrutura dicotômica, dual da existência, se justifica na perspectiva de uma unidade. É preciso conciliar da forma mais otimizada possível os polos contrapostos, né? Ele aí disse assim, na contraposição visível dos polos, a harmonia invisível. Isso é dele. Os polos se imolam, se sacrificam, somem do mapa, desaparecem, para que a unidade deles, né, o ponto de centralidade deles, de conciliação, irrompa. E isso, me parece, deita raízes em Heráclito. Ele antecipou, portanto, o raciocínio dialético de Hegel. Tese, antítese, síntese. Não é muito bonito isso? E o Supremo, né, atua, como todo o Poder Judiciário, nesse pressuposto de que a vida é processual, é dinâmica, por definição, e nós, à medida que nós, intérpretes do direito, à medida em que tentamos conciliar os dois polos contrapostos do cérebro, porque até o cérebro é dual, é binário, há um hemisfério esquerdo, chamado dominantemente, né, esse hemisfério esquerdo, direito, chamado de quociente emocional, sentimento, coração. Mas a gente começa com o QE e termina no QI, que é o lado esquerdo do cérebro.
que é a sede, o point, o habitat da reflexão, do pensamento, do método, do planejamento, dos conceitos mais científicos, né? E se a gente concilia harmoniosamente, do modo mais otimizado possível, o QE e o QI, vai acontecer o mesmo fenômeno. A gente salta quanticamente para uma terceira realidade, que eu chamo de consciência. Quando o jurista projeta esse olhar esférico sobre as coisas, primeiro vai à parte, depois ao bloco, depois ao todo, ele como que concilia o QE e o QI e salta para o patamar da sua consciência. E aí ele ressignifica as coisas. Porque o texto pode ser velho, o bloco normativo é o mesmo, de muitos anos. O sistema também de muitos anos, na Constituição, 30 anos. O senhor acha que o Supremo está fazendo isso? Ou ele está habitando mais alguma das duas esferas? Eu acho que ele está manejando bem. Está manejando bem. Né? Aí o Supremo se dota de um novo olhar interpretativo e ressignifica as coisas. Uhum. Aí ficam dizendo que isso é ativismo, é invencionice, é usurpação. Não é. Isso se chama proatividade interpretativa, porque o Supremo está mais cobrado pelo sistema de justiça ali ao lado dele e pela cidadania. E é obrigado a requintar na interpretação do direito, requintar, sofisticar, né, sutilizar mesmo a análise para pegar as angulosidades, as propriedades normativas todas do sistema jurídico. Né? É mais ou menos assim o itinerário, me parece. Olha. Primeiro, coração, o que é? A gente começa pelo que é. Por que pelo que é? Porque tem mais histórias para contar. E começando pelo que é, a gente tem a oportunidade de ver a vida vivida. O QI vai saber da vida pensada, teoricamente, abstratamente. Mas o QE lida com a vida concreta, vivida, crua. Né? O QE, as emoções estão para o corpo, né? Assim como o QI está para as reflexões, para a tematicidade das coisas, para a conceituação das coisas. Então, assim como o perto vem antes do longe, convenhamos, metodicamente, e o concreto vem antes do abstrato, e o visível vem antes do invisível, então tudo começa com o corpo, que é a sede do QE, e depois passa para a mente, que é a sede do QI. E o jurista moderno faz isso hoje, ele concilia as coisas e termina saltando por esse ponto de centralidade, de unidade das coisas, que é a consciência, e aí ele resgata a inteireza do seu próprio ser. Alcançado o patamar da consciência, você não está mais mutilado, você está inteiro, integrado, íntegro. Né? É o ponto de centralidade do indivíduo, é a consciência. A esse ponto de centralidade individual, no plano lógico individual, corresponde à coesão no plano coletivo. Coesão social é quando a sociedade está inteira. Quando Vinícius de Moraes disse a vida só se dá para quem se deu, ele quis dizer isso, a vida só se dá por inteiro a quem por inteiro se dá a vida pelos seus dois lados do cérebro, correndo todos os riscos. Parodiando Vinícius, a norma só se dá por inteiro a quem por inteiro se dá a norma jurídica. E você só é inteiro quando concilia o que é e o QI, na perspectiva da consciência. Então, toda interpretação jurídica é imperspectiva, é necessariamente evolutiva e, por consequência, ressignificativa. Isso é natural. Coração aberto, mente desanuviada, clara, consciência firme, olhar interpretativo desembaçado, ressignificação do direito. Tudo vem sequenciadamente. Coração aberto, mente arejada, não é? Consciência clara, desembaçamento, não é? Desanuviamento do olhar interpretativo, ressignificação das coisas, síntese, interpretação em perspectiva, em evolução, porque o processo civilizatório é em si mesmo um bem jurídico, é uma figura de direito, em perspectiva civilizatória.
interpretar em perspectiva civilizatória. E agora em rede, como diria a professora nossa aqui, Patrícia Perrone, em rede global, planetária, internetizada. Isso é processo civilizatório. O Supremo está nessa pegada da modernidade, das coisas, e vem sendo criticado injustamente. Que muitas vezes o suposto ativismo, que acaba sendo no fundo uma forma de ataque, até já tem até uma conotação negativa, a palavra já assumiu de alguma maneira um sentido ruim. Isso, no fundo, nada mais significa do que dizer que nós temos um judiciário e um Supremo Tribunal Federal atentos à realidade. Isso. E preocupados com a sociedade brasileira. Dinâmico, né? No sentido muito de dinâmico. Né? Isso é científico. O QE abre os poros do QI. E não o contrário. Um coração rodado vale muito mais do que um 0 quilômetro. Né? Tá certo, ministro. Ministro, queria agradecer além muito. Além de jurista, é um filósofo, foi muito agradável aqui ouvir. Como sempre é agradável ouvir as palavras do ministro Aires Brito. Sempre. E o nosso programa chegou ao fim, ministro. Agradecer mais uma vez sua participação, essa alegria de tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado. Que bom, que bom, que bom. Agradecer também a Gisele Reis, consultora da TV Justiça, e agradecer a você que nos acompanhou até agora. Se quiser rever este e outros programas, pode acessar o canal da TV Justiça no YouTube ou mesmo o nosso site. Muito obrigado e até o próximo Reflexões.